Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos neste canal. Eu sou professora de História, estudiosa das metodologias de educação e eterna aprendiz da doutrina espírita. Neste canal nós estudamos História e Filosofia com um olhar também espiritual. E hoje nós trazemos uma grande figura para a nossa análise, que é o Barão de Mauá, como ele foi conhecido durante o Segundo Reinado. Porque o Barão de Mauá é citado nos nossos livros de estudo, no nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Neste livro, o Barão de Mauá vem como auxiliar na falange de Ismael, esta falange de Ismael que traz o nosso querido Pedro II, que traz a princesa Isabel, tantos outros colaboradores, o Dr. Bezerra de Menezes, Castro Alves, tantos outros também, José do Patrocínio, tantos outros que são citados como colaboradores para a nossa história do Brasil, porque sabemos que nossa evolução se dá individual e coletivamente e que existe um plano maior que rege toda a vida no planeta, sendo Jesus o nosso modelo e guia da humanidade, também o governador do orbe terra. E Ismael, o nosso governador do Brasil. Está dito na doutrina, já foi nos revelado através da psique desses espíritos iluminados, que nós somos acompanhados aqui na Terra por esses grandes colaboradores espirituais. E que o Barão de Mauá é verdadeiramente um desses iluminados que vem nos acompanhar na nossa trajetória. Vamos falar dele e você já vai, mesmo sabendo, através da historiografia oficial, o quão inteligente e para além do seu tempo era o Barão de Mauá. Então ele é uma representação clara de um diferencial naquele povo que viveu naquele período no Brasil. Nós vamos ver o Barão de Mauá sendo uma figura de grande influência do desenvolvimento industrial, no desenvolvimento das tecnologias de transporte, de iluminação, não é? Nós vamos ver a sua colaboração ao nosso Brasil querido. Então vamos devagar conversar sobre ele. Tem um filme, já está na minha playlist de filmes, você vai lá, acessa e ver o filme sobre o Barão de Mauá. Muito bonita a fotografia, muito bonito figurino, o cenário. É muito interessante a gente estudar história sempre assistindo os filmes, porque podemos dar um mergulho naquela história e se sentir, inclusive, partícipes dessa trajetória que, na verdade, é a nossa, não é? Nós já sabemos. Então, vamos falar um pouco do Irineu Evangelista de Souza, que é um garoto que muito cedo perdeu os pais, perdeu o pai, o pai dele foi assassinado, uma emboscada. Ele morava em Arroio, no Rio Grande do Sul, é gaúcho, não é? O Irineu. E ele veio bem cedo, bem jovem, para o Rio de Janeiro, para trabalhar com um senhor que vendia tecidos. Quando ele chegou como ajudante, auxiliar, trabalhava para esse senhor, varrendo o chão, arrumando as prateleiras, cuidando dos tecidos, foi se mostrando um garoto de confiança, um garoto muito bom de coração, íntegro, que ajudava sempre, que estava sempre disposto a colaborar. Inclusive morava neste local de trabalho, num quartinho ali embaixo, no mesmo local onde tinha uma senzala nos fundos da loja, uma pequena senzala, onde alguns negros ficavam ali acorrentados. E ele vivenciou claramente a dor dos negros ali. E ele foi desenvolvendo dentro dele um sentimento de desejo pela liberdade daquelas pessoas que ele gostava, como se fosse da sua família. Faz amizade com um rapaz negro que conta a sua vida, não é? As suas dores, está sempre participando dessa realidade e se torna então o Irineu um grande abolicionista. Com o passar do tempo, ele vai
sendo considerado de grande confiança desse senhor e começa então a ocupar a posição de guarda-livros, que é uma espécie de contador da empresa, que calcula o crédito e o débito, o número de tecidos que entra, controla o estoque, controla tudo o que acontece na contabilidade da empresa. E ele vai ali se aproximando cada vez mais desse saber, vai buscando conhecer através da leitura tudo que diz respeito à contabilidade, vai começando a se interessar pela ciência da economia, do lucro, pela ciência da economia que diz respeito ao câmbio, não é? E vai se interessando por tudo que acontece nesse segmento de empresa, de trabalho com lojas e essa questão de ser um empreendedor. E ele vai se tornar um empreendedor, ele vai se apaixonar pelo mundo das empresas, dos investimentos, do lucro. E ele vai ali percebendo cada vez mais e se tornando um grande sábio, desde jovem, conhecedor dessa ciência que muito pouco ainda no Brasil conhecia, já que o comércio e a indústria no Brasil são muito incipientes. O nosso Brasil do século XIX é um Brasil ainda agrário, dos grandes latifundiários, escravocratas, não é? Envolvidos ali no plantio da cana-de-café para exportação. Então, a visão de mundo dos homens da época é uma visão ainda muito agrária e muito ligada à terra, à escravidão, não é? Muito ligada ao período do mercantilismo, que agora já se mostra obsoleto no mundo inteiro. A Inglaterra, que fez a primeira revolução industrial, que despontou na frente do capitalismo industrial, agora já perde espaço, porque meados do século XIX até o final, nós vamos assistir à segunda revolução industrial, que já vai envolver o petróleo. E o Irineu está aqui neste momento no Brasil com essa perspectiva, este olhar para frente, para o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento dos transportes, não é? O desenvolvimento do comércio e o fim da mão de obra escrava, já nessa perspectiva de mão de obra assalariada, que é muito mais viável para aqueles que trabalham com o capitalismo, e ele vai enxergar isso muito antes de muita gente. Ele vai ser praticamente um ser estranho nessa sociedade ainda e voltada para o mercado latifundiário de plantio ainda agrário. Ele vai enxergar esse momento da história e vai crescendo nesse ritmo. Tem um determinado momento da vida dele em que o senhor de tecidos, o amigo dele, da loja de tecidos, ele entra aí num processo de falência, porque existe um momento no Brasil de grande dificuldade econômica no segundo reinado, não é? Porque o Banco do Brasil quebra. E quando o Banco do Brasil quebra, as ações vão a pique, vão perder valor. E ele, tão inteligente, tão sábio, fala assim: deixa que eu compro essas ações. E comprou a preço irrisório, porque ele sabe que ações, elas mudam de valor. E ele comprou e guardou as ações. Está muito descrito no filme, não é? Que está lá isso, ele mostra muito essa realidade do Irineu. E ele vai conhecer um senhor escocês e pedir uma moratória para que o seu patrão pague uma dívida que tem com esse senhor, com essa empresa, que na verdade é uma empresa inglesa. E é um senhor que se chama Richard. E quando ele chega lá e conversa com esse senhor e demonstra muita aptidão para o conhecimento da economia e fala que ele não deve matar o seu credor, porque o credor que fale, que entra em falência, não paga suas contas. E aí ele vai tecendo ali uma argumentação amadurecida, consciente do que está falando, com grande conhecimento de economia. E o senhor Richard fica muito impressionado com ele e chama: você não quer trabalhar comigo na minha empresa? Ele diz: quero trabalhar. Então o senhor Richard fala para ele: então aprenda inglês e saiba que nós temos uma moeda de libras esterlinas, você entenda tudo sobre câmbio. E assim ele fez.
se tornou um grande expert de câmbio, do conhecimento da economia dos ingleses, que já estavam no Brasil, não é? Fortemente partícipes da economia brasileira, porque os ingleses naquele tempo eram que comandavam o mundo inteiro na economia, e ele vai também fazer parte desse grupo, e na medida que ele vai trabalhando ali, ele vai descobrindo, falando inglês, ficando fluente naquele conhecimento, se tornando muito próspero, vai enriquecendo, vai podendo caminhar sozinho, e em breve ele se torna sócio dessa empresa inglesa, não é? Só que ele incomoda muita gente, porque a atitude dele de estar sempre nesse afã do progresso, do desenvolvimento, amigo dos ingleses, que muitas vezes são vistos pelos brasileiros como inimigos, né? Ele vai angariando amigos e também inimigos. E ele se torna maçom, e na maçonaria ele pode fazer contatos com muitos dos outros políticos que ali também se encontram. Isso vai fazendo com que ele vá abrindo portas, não é? Na política, na administração pública, para que ele possa continuar o seu trabalho. Em um determinado momento, ele compra uma pequena fábrica, um espaço perto da praia, que ele vai lá instalar uma casa de fundição de ferro e começa a produzir peças para navios, para estradas de ferro, que ele começa a fomentar. Inclusive ele usa muito essa frase: vamos botar o Brasil nos trilhos. Não é uma frase que a gente ouve hoje em dia aqui no Brasil. E ele, nesse período, ele já tem essa visão de escoamento do produto para levar até os navios na costa e ser transportado para a Europa. Ele tem essa visão muito revolucionária da época. E ele vai fazer realmente a primeira estrada de ferro. Ele vai produzir esse trem, essa estrada de ferro. Vai ser a primeira estrada de ferro do Brasil. E ele vai convidar o nosso querido Pedro II para participar desse momento de glória do Brasil, de ter a primeira estrada de ferro. Ele convida o próprio imperador para pregar no chão o primeiro barra de ferro para construir a ferrovia. Dizem alguns historiadores que Pedro II não gostou, porque foi considerado que ele teria que fazer um trabalho braçal que, para a nobreza, para os conservadores do Brasil, era um trabalho inferior, não é? Que é somente escravos que faziam esse trabalho. E Irineu, para você ver como ele era, para além do seu tempo, já trazia esse recado para a humanidade, que o trabalho é a força da prosperidade e que todos podemos trabalhar. E ele fez esse pedido ao imperador de uma maneira amorosa, mas não foi bem interpretado. Não sei se é verdade, não sei se não é, mas está descrito tanto na história como no filme esse dado, esse fato que ocorreu aqui no Brasil. Então Irineu também ele vai participar do governo, não é? Em determinado momento. Ele vai criar uma companhia de iluminação a gás no Rio de Janeiro, para iluminar a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade escura. A iluminação era feita com óleo de baleia. Dizem que no Brasil existiam muitas baleias na costa que foram aos montes assassinadas para que fosse retirado o óleo para a iluminação das cidades. E o Irineu ali traz essa nova modalidade de iluminação do Rio de Janeiro pela iluminação a gás, fazendo com que o Rio se torne uma cidade iluminada, é muito bonita. Ele cria também uma companhia de cabos telegráficos e coloca cabos do Brasil até a Europa pelo fundo do mar. Veja só que coisa revolucionária para aquele tempo, não é? Muito importante que Irineu coloca isso aí. Ele recebe o título de barão de Mauá através das mãos do Pedro II, quando ele quando ele inaugura a ferrovia primeira do Brasil. Ele também começa a construir barcos a vapor e coloca no Rio Amazonas.
podendo ali desenvolver aquela região e também demonstrar que o Rio Amazonas é do Brasil, que a Amazônia é do Brasil, marcando o território naquela região que desde aquele tempo é muito cobiçada por outras nações, não é? Ele também faz esses navios, inclusive ele fabrica navios para a Batalha do Riachuelo, que é uma batalha vencida na Guerra do Paraguai, muito importante. Ele faz canhões para a guerra, muito a contragosto, que ele não queria se dispor a fazer esse tipo de trabalho, mas ele faz, e termina enriquecendo também com a fabricação de canhões para a guerra e de navios. Faz com que a sua riqueza pessoal se torne muito grande. Tem um determinado momento em que ele é mais rico do que o Brasil inteiro, que a sua fortuna pessoal é muito maior do que a fortuna do império. E nas ruas dizem que ele é o rei do Brasil, enquanto que Pedro II é o imperador. Então isso daí incomoda também os conservadores, né? Incomoda porque ele prega, ele se torna deputado e ele prega no púlpito, fala a favor do final do tráfico de escravos. Ele vai fazer todo esse discurso sempre que ele vai em público, ele faz o discurso contra o tráfico de escravos. Ele fala vivamente que ele é a favor do desenvolvimento do Brasil, do desenvolvimento da indústria, do desenvolvimento do comércio, e que esse dinheiro aplicado na compra de escravos pode ser, com certeza, direcionado a um novo caminho de desenvolvimento do Brasil, deixando assim de praticar esse crime hediondo que é a escravidão. Ele deixa isso muito claro. Ele realmente enxerga isso, porque na medida em que os grandes latifundiários param de comprar escravos, eles passam a investir o excedente do lucro da cafeicultura na indústria, no comércio e em outras frentes. E o Brasil aí vai ter um surto industrial. Não vai ser uma industrialização que vai acompanhar o mundo nesse momento, não é? Porque a gente já sabe que neste momento da segunda revolução industrial já está acontecendo em meados do século XIX, para o final do século XIX, nós vamos ter a entrada da energia do petróleo, nós vamos ter a telefonia já começando, o telefone já começando a existir, não é? As estradas de ferro que antes eram a vapor, agora já vão ter um novo tipo de energia para movimentar. Nós vamos ver os automóveis surgirem, inclusive os Estados Unidos, quando entram na segunda revolução industrial, trazem o Fordismo, que vai ser uma revolução no mundo inteiro. A fórmula de produção da Ford, né, no mundo inteiro, essa produção em larga escala e de uma forma muito específica de desenvolvimento. E esse desenvolvimento que existe no mundo, na Alemanha, na França, que não fizeram parte da primeira revolução industrial, mas que na segunda novas nações entram nesse processo. Mas o Brasil não entra, o Brasil ainda está muito preso à agricultura, está muito preso ainda à cultura do café. Não é que não é muito bom, porque a gente sabe que lá na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, o fato do Brasil ser grande cafeicultor vai prejudicar essa monocultura do café no Brasil, não vai ser muito boa. Mas nós também deixamos aqui uma reflexão sobre por que o Brasil não caminhou na indústria tal qual os países europeus e tal qual os Estados Unidos nesse momento, já que Mauá mostrou esta direção, não é? Será que nós brasileiros deveríamos entrar nesse processo da evolução, não é? Da segunda revolução, e depois estaríamos também junto com as outras nações europeias disputando mercados internacionais, não é? Será que se a gente tivesse caminhado nessa direção da indústria, não estaríamos também participando das guerras da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que são guerras oriundas dessa disputa de mercado, não é? De espaços de ampliação da indústria, como foi ali na África,
Não é que nós vamos ver a Primeira Guerra Mundial muito calçada ali na partilha da África. Será que o Brasil deveria ter entrado neste momento na indústria? Ou esta não era, na verdade, a proposta espiritual de Ismael para o nosso país? Não é? Hoje nós vemos o Brasil, o agronegócio brasileiro, alimentar o mundo inteiro. Será que se tivéssemos entrado nesse momento na industrialização internacional, nós não estaríamos aqui hoje com nossas florestas destruídas, com nossos mananciais poluídos, como estão os europeus? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer, porque no olhar materialista, nós estamos sempre analisando que as nações que são agrícolas são inferiores, as nações que são industrializadas são superiores. E esse é um olhar materialista, é um olhar daquele que só vê a questão da riqueza material. E será que as nações que alimentam o mundo não são importantes? E será que a missão de alimentar o mundo não é uma missão tal qual é do Evangelho? Como nós oramos e pedimos: Pai nosso que estais nos céus, dai-nos o pão de cada dia. Esse pão de cada dia, esse alimento que pedimos, é um alimento material e também espiritual, porque sabemos que o pão de cada dia é um pão espiritual, de discernimento do Evangelho em nossos corações. Então, qual é a missão do Brasil? Qual é a proposta de Ismael para o Brasil? Muitos historiadores que estudam a Era Mauá falam desse surto industrial como se fosse uma coisa menor e como se fosse ruim o Brasil não ter enveredado nessa caminhada industrial. Mas nós não sabemos exatamente qual era a proposta. Eu deixo aqui essa reflexão para vocês, para que vocês digam para mim o que vocês acham dessa questão do Brasil ser hoje aquele que alimenta o mundo, o celeiro do mundo, o celeiro de bênçãos do mundo, não é? E será que seria melhor participar da industrialização do mundo? Será que seria melhor para nós, para a nossa evolução espiritual? Essa é a pergunta que não quer calar. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua reflexão acerca disso. Se inscreva no canal e deixa o like se gostou. Compartilhe para que seus amigos também vejam essa forma de olhar a nossa história. Muito obrigada.